Povo Maranata, eu, Ricardo Luiz, estou muito impactado com o estudo que a irmã Marisa trouxe sobre a figueira, né? E hoje eu quero intensificar esse estudo. Sendo assim, eu vou fazer um áudio agora intensificando esse estudo. Eu quero falar do figo. Junto com a oliveira e a videira, a figueira, que é chamada Ficus carica, é uma das plantas mais destacadas da Bíblia, sendo mencionada em mais de 50 textos, um jubileu de texto. Tá? Lá em Juízes, no capítulo 9, versículo 8, verso 13, né, começa a falar poderosamente sobre essa figueira, sobre a figueira. Né? Abacuque, capítulo 3, verso 17, também fala poderosamente. A figueira é nativa lá de Israel, lá da Ásia, lá da Síria, lá do Egito. E é formosa, e é famosa por sua notável longevidade. Embora esta árvore também viceje de forma silvestre, para produzir bons frutos, ela precisa de cultivo. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, versos 6 ao 9. É bastante adaptável a vários tipos de solo. Isso é tremendo, gente. Isso é muito tremendo. Estou aqui sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Meu Jesus Cristo. Jesus amado. Oh, maravilha de Deus. Ai, meu Pai. É bastante adaptável em vários tipos de solo, gente. Eu estou aqui, tremo, crescendo bem até mesmo em solo rochoso. Pode atingir a altura de uns 9 metros, com um tronco do diâmetro de uns 60 centímetros e tem ramos que se espalham amplamente. Embora seja primariamente apreciada pelos seus frutos, é também muito prezada pela sua boa sombra. João, capítulo 1, versículo 48 até o 50. As folhas são amplas, tendo até 20 centímetros ou mais de largura. A primeira menção da figueira é com respeito ao uso das suas folhas, costurada como cobertura para os lombos de Adão e Eva. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Em algumas partes do Oriente Médio, folhas da figueira ainda são costuradas e usadas para embrulhar frutas e para outros fins. Veja lá no sicômoro. As safras temporã e seródia, basicamente, há 2 safras de figos produzidas anualmente pela figueira. Os primeiros figos maturos, ou os figos temporões, que amadurecem em junho, ou no começo de julho. Está lá em Isaías, capítulo 28, verso 4. Também está lá em Jeremias, capítulo 24, verso 2. Também está em Oséias, capítulo 9, verso 10. E os figos seródios, que crescem no lenho novo e constituem a safra principal, amadurecendo em geral a partir de agosto, né? Esses são a segunda safra. Os figos temporões podem ser facilmente sacudidos para caírem da árvore quando maduros, e são apreciados pelo seu sabor delicado. Está em Naum, capítulo 3, verso 12. Por volta de fevereiro, os primeiros botões de frutos surgem nos ramos da estação anterior, e eles precedem as folhas em cerca de 2 meses, visto que as folhas só costumam aparecer no fim de abril ou maio. Aí, ó, já na primavera. Isso está em Mateus, capítulo 24, verso 32. No Cântico de Salomão, no verso 2, capítulo 13, mencionam-se os primeiros sinais do amadurecimento dos novos figos verdes, em conexão com as videiras em flor. Floração que começa por volta de abril, já na primavera judaica. Portanto, na época em que a árvore está coberta de folhas, ela também deveria ter frutos. A figueira que Jesus Cristo amaldiçoou parece ter tido folhas anormalmente cedo, visto que então era o dia 10 de Nissan do ano 33.
sua aparência dava motivo para se esperar que tivesse também frutos precoces, próprios para o consumo e o registro. Em Marcos capítulo 11, verso 12 a 14, indica que Jesus chegou à figueira pensando nisso. Embora não fosse a estação dos figos, quer dizer, a época para a colheita dos figos, ter a árvore somente folhas mostrava que não ia produzir nenhuma safra e, portanto, era enganosa na sua aparência. Jesus amaldiçoou como improdutiva, fazendo secar-se. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 19. E também no capítulo 21, verso 43. E Lucas, no capítulo 13, versos 6 e 9. O uso como alimento e como remédio também deve ser destacado. Os figos eram uma fonte básica de alimento nos tempos bíblicos e continuam a sê-los em diversos países do Oriente Médio. Era transformado em tortas de figos prensadas, conveniente para transporte. Em 1 Samuel, capítulo 25, verso 18, e também no capítulo 30, verso 12, e também em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 40, uma torta assim foi usada como cataplasma, num furúnculo de um rei, do rei Ezequias. E a torta desse tipo ainda são usadas dessa maneira hoje no Oriente Médio. 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Uso figurado e profético. A figueira e a videira são mencionadas juntas em muitos textos. E as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 13, verso 6, mostram que as figueiras muitas vezes eram plantadas em vinhedos. 2 Crônicas, capítulo 18, verso 31. E Joel, capítulo 2, verso 22. A expressão sentar-se cada um debaixo da sua própria videira e figueira simbolizava condições pacíficas, prósperas e seguras. Está em 1 Reis, capítulo 4, verso 25. Ou Miqueias, capítulo 4, verso 4. Ou Zacarias, capítulo 3, verso 10. Em vista do destaque da figueira na vida das pessoas, é compreensível porque foi tantas vezes usada nas profecias. E por causa da sua importância como alimento para a nação. O total fracasso de uma safra de figos seria calamitoso, de modo que a figueira recebeu menção especial quando se predisse a destruição ou a ruína daquela terra. Está em Jeremias capítulo 5, verso 17, também Jeremias capítulo 8, verso 13, Oséias capítulo 2, verso 12, Joel capítulo 1, verso 7 e até o 12, Amós capítulo 4, verso 9 e Abacuque capítulo 3, verso 17. A própria nação de Israel é a figueira. E então eu, Ricardo Luiz, gostaria que vocês prestassem bastante atenção no áudio da irmã Marisa, que ela simplificou tudo isso. Simplificou. E nós vamos ser colheitos como figo na primavera de Israel de 2018. Ricardo Luiz. Pastor João, bem lembrado quando o senhor fala sobre o corte da figueira, que somos nós, a igreja, que vai ser cortada. Pois é, pastor, eu fiz um estudo sobre a figueira. A figueira é uma árvore incomum. Por quê? Porque ela é uma árvore que tem 2 colheitas no ano. A primeira colheita são dos figos temporões, os melhores. Eles são frescos e são muito gostosos. Lá em Isaías 28:4, diz que o figo prematuro, o temporão, amadurece antes do verão. E alguém, pondo os olhos nele, já o quer devorar, porque ele é muito especial. Quando aqui ele está dizendo, alguém pondo os olhos nele já o quer devorar, isso aqui nos remete lá no dragão de Apocalipse 12:4, cuja finalidade é devorar o filho quando nascer. Então, pastor, essa primeira colheita dos figos, ela acontece no mês de junho, ou seja, na primavera. E continuando o meu estudo, a safra principal dos figos, ela só serve para serem prensados, para fazer pasta medicinal, para a fabricação das tâmaras, que é uma delícia, né? E esta safra, ela só acontece no mês de agosto a setembro, ou seja, no verão.
Pois bem, então, quando Jesus, lá em Mateus 24, 23, ele diz, sabeis que está próximo o verão. Próximo, quer dizer, pequena distância, né? Ou seja, sucederá tudo há pouco tempo do verão, mas não é o verão. Então, se não é o verão, o que é? É a primavera. Entendeu, pastor? Quer dizer, ele está dizendo, vai saber que está próximo o verão, mas não vai ser no verão que vai começar tudo que tem que começar. Vai começar próximo ao verão, ou seja, antes do verão. Então vai começar na primavera. Ah, pastor, quando eu vi tudo isso aí que eu comecei a estudar, eu fiquei muito feliz. A gente já está indo, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, Senhor.